O Ministério da Saúde convocou uma reunião de emergência para debater o avanço da Mpox no Brasil. De acordo com a pasta, a avaliação é que a doença, conhecida como varíola dos macacos, ainda apresenta risco baixo no país. Neste ano, são 709 casos registrados, incluindo 16 óbitos. O Ministério ainda afirmou que observa a situação da doença pelo mundo após a OMS montar um comitê para tratar do surto da doença na África e avaliar o risco de disseminação internacional do vírus. Agora a gente conversa com o virologista da Universidade Federal de Minas Gerais, Flávio da Fonseca. Flávio, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com o primeiro tema, justamente essa vacina contra a dengue. Entender quais podem ser os benefícios da incorporação dessa vacina, a segurança dela, a efetividade. De fato, é uma boa notícia nessa luta que a gente tem diariamente contra a dengue? Boa noite, Gustavo, Renata, os telespectadores. De fato, é uma notícia excepcional, porque apesar de a gente já ter, né, vacinas que estão adotadas pelo SUS no Brasil, essa vacina que chega agora é uma vacina brasileira, é um produto nacional, e que mostrou resultados superiores aos resultados da vacina que está aprovada para uso no Brasil, né? Nós temos 2 vacinas aprovadas para uso no Brasil. E essa vacina que chega agora, ela apresenta dados de proteção ainda superiores e mais completos do que as vacinas que estão aprovadas para uso. Então, fora o fato de que é uma vacina nacionalizada, uma vacina produzida e desenvolvida no Brasil, testada no Brasil, e isso nos dá uma autonomia, né, na disposição, na distribuição dessa vacina sem precedente. Então, realmente, é um fato a se comemorar a possível chegada dessa vacina agora que os testes de fase 3 comprovaram a sua eficácia, né? Flávio, agora falando da Mpox, esse surto atual, ele é mais preocupante do que os anteriores por envolver aí uma nova variante do vírus? Porque muitos especialistas dizem que essa é a versão mais perigosa que já se viu. Sim, Renata, infelizmente essa não é uma notícia boa, né? O que a gente aprendeu aí durante a Covid, né, a pandemia, como os vírus podem gerar variantes de forma muito rápida, né? E eles são muito proficientes em fazer novas variantes, né? E essa nova variante, que eles chamam, né, de clado 1, que surgiu na África, ela é um pouco diferente daquela que causou um surto global, né, em 2022, e ela apresenta uma taxa de letalidade superior à taxa de letalidade que a gente viu naquele surto global. Por isso, há uma preocupação crescente, né, porque se esse vírus sai da África e causa um novo surto global, ele pode estar associado a um grau de doença, né, uma taxa de mortalidade e letalidade superior àquela que a gente viu naquele surto passado. E isso é motivo de grande preocupação, inclusive porque o número de casos na África é muito superior ao que se viu nos últimos anos, mostrando que esse vírus, de fato, está se disseminando rápido, né? E essa disseminação rápida, ela pode escapar do continente africano e chegar a qualquer outro continente de maneira muito veloz. Doutor, falando sobre isso, muita gente não se lembra da Mpox ou ficou no esquecimento e agora essa nova variante. Como é que é feita a disseminação desse vírus? Essa nova variante mudou a forma como ele passa de pessoa para pessoa? Não, basicamente é a mesma forma de contato, é o que a gente chama de transmissão por contato pele a pele, tá? Então, a contaminação ela acontece quando uma pessoa que apresenta, uma das características dessa doença é apresentar vesículas na pele, e essas vesículas elas estão cheias de fluido, né? Então, quando elas se rompem, esse fluido está cheio de vírus. Então, o contato pele a pele, ele propicia a contaminação. Isso aconteceu no último surto, né? E acontece nesse surto também, né? A diferença é que esse surto que está acontecendo na África está cometendo de forma muito intensa crianças de até 15 anos, que não foi o que a gente viu no surto passado, nesse surto global que aconteceu há 1 ano e meio, 2 anos. E isso é preocupante, porque esse vírus pode estar evoluindo formas novas de ser transmitidas. Por enquanto, a gente vê o mesmo tipo de transmissão, que é contato pele a pele, contato sexual, contato de pessoas mais íntimo, né? De pessoas pele a pele mesmo. Mas
o fato da gente estar vendo isso num grupo populacional que não foi tão afetado nesse último surto global pode indicar que o vírus está evoluindo algumas outras formas de transmissão, o que é muito preocupante. Agora, em relação a imunizantes, existem vacinas que foram ali desenvolvidas para varíola tradicional e que conferem uma certa proteção à mpox? Sim, essa é a diferença e a grande esperança, né? Porque diferentemente do que a gente viu na Covid, que de repente a gente teve que desenvolver novos imunizantes do zero, né? Para mpox, a gente já tem um imunizante muito eficaz que foi desenvolvido há mais de 40 anos, né? E foi responsável pela eliminação de uma doença emblemática como a varíola. Então, essa garantia de um bom imunizante a gente tem. Há algumas dúvidas. A primeira dúvida mais importante é se esse imunizante continua sendo eficaz contra essa nova variante. Sempre há essa dúvida, porque não houve teste ainda. A impressão é que sim, será eficaz. O grande problema agora é a capacidade das poucas, vamos dizer assim, fábricas que existem no mundo para produzir esse imunizante, em produzir em quantidades suficientes para conter, caso esse surto venha a aumentar, ou mesmo para conter o surto na África, que já é preocupante. Isso precisa ser contido na África, né, em prol da própria população africana, mas também pensando na possibilidade de se tornar um surto global. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco, pelos alertas. Um forte abraço e até uma próxima. Boa noite a todos, sempre um prazer.